Olá, sejam muito bem-vindos a um Papo de Segunda acontecendo na terça. Hoje é 29 de agosto, Dia Nacional do Combate ao Tabagismo. E por esse motivo trago aqui hoje conosco a doutora Márcia, pneumologista. Seja bem-vinda, Márcia, mais uma vez ao nosso canal. Nesse mês aqui falei bastante, Agosto dourado, falei bastante sobre aleitamento materno, sobre amamentação. E hoje, com o convite da doutora Márcia, nós vamos trazer um tema que se intercala nesse momento. Então, nós vamos falar um pouquinho de tabagismo e, em especial, hoje nós vamos falar um pouco dos cigarros eletrônicos, Existe um grupo considerando os cigarros eletrônicos como uma possibilidade de uma transição para o desmame do hábito do tabagismo. Então, nós, estudiosos, sabemos que, na verdade, ele é um dispositivo que substitui o consumo do tabaco, mantendo a entrega de nicotina. Então, não é verdade de que ele seria uma porta de saída para o tabagismo. Na verdade, as pessoas estão substituindo a adição de um dispositivo por outro dispositivo. E hoje, especificamente no nosso canal, nós vamos falar sobre cigarro eletrônico e relação com gestação e aleitamento materno. Então, vou dar agora a palavra à doutora Márcia, que vai trazer aqui para nós um pouco da sua expertise sobre o tema. Bem-vinda, Márcia. Obrigada. Fique à vontade para trazer para o nosso público esse assunto tão polêmico na atualidade, que é o uso dos cigarros eletrônicos. Então, muito obrigada, doutora Daniela, obrigada a quem acompanha aqui no canal. Esse tema é um tema bem desafiador, E nós estamos vivendo esse modismo agora com o cigarro eletrônico. Então, foi uma artimanha que a indústria do cigarro criou para manter o vício, Porque é apenas trocar o dispositivo e não tratar a causa. Nós temos que investir mais no tratamento da causa para resolver esse problema. E ele tem uma aceitação social maior. Vocês já devem ter observado por aí esses dispositivos que vaporizam fumaça, eles são aromatizados, tem sabores, Então, tira aquela imagem desagradável do cigarro e cria uma falsa ilusão e uma aceitação social maior. Sim. E nós estamos tentando combater isso porque é um erro acreditar, que um dispositivo que é inalado com substâncias que eles falam que não são tóxicas, mas que só foram testados por outras vias, não nessa temperatura e nessa combustão que acontece dentro desses dispositivos. Para vocês terem uma ideia, esses dispositivos eles chegam a 100 graus e essas substâncias certamente expostas a essa alta temperatura para vaporizar, ela gera mais. E o que isso tem a ver com as grávidas? Então a gente observa que algumas gestantes estão trocando. E isso é uma estratégia que alguns países do mundo também estão adotando, O trocar para parar. Mas nós entendemos que é uma medida equivocada, que nós deveríamos tratar a dependência, ser mais incisivos nesse ponto. E nós observamos que quem são essas grávidas que fumam? São pessoas que têm alguma estabilidade, Porque teve uma gravidez não planejada, no momento da vida onde isso não estava bem definido, então acaba tendo várias questões relacionadas e isso potencializa a sua dependência. E aí também temos as questões sociais, Então, o grupo de vida, o contexto social que ela vive, isso interfere bastante. E a gente já tem saído estudos mostrando que você tem maior chance de abortamento e quando essa gestação chega a termo, essas crianças elas são pequenas para a idade gestacional. Então, um estudo que comparou mulheres que usavam cigarro eletrônico foi cerca de 35%, a chance de ter criança pequena para a idade gestacional, comparado com 23% naquelas que consumiam cigarro convencional e 6% naquelas que não eram adictas de nenhuma dependência. Então, para vocês verem que existe uma chance bem maior de se ter um prejuízo nesse ser que você está gerando. E com relação a isso, também a gente tem outras demandas neurológicas, porque o crescimento neurológico de alguém que se expõe a uma substância estimulante, como nicotina, vai ser prejudicado. Mas tem criança que tem uma autorregulação também. Essas crianças, então isso é importante, doutora Márcia, trazer para nós, essas crianças que são formadas intraútero, com exposição intraútero à nicotina, então esse aumento do risco de pequenos para a idade gestacional, o aumento do risco de abortamento lá no início da gestação, e as gestações que chegam a termo, crianças que nascem hiperexcitadas. Então, os mecanismos de autorregulação
têm o seu desenvolvimento afetados pela presença de nicotina durante o desenvolvimento intraútero. São crianças que nascem, né, que as mães trazem, as famílias trazem, e nós mesmos profissionais de saúde podemos observar que são crianças mais irritadiças, de choro fácil, que são dificilmente consoláveis, porque elas têm essas questões neurológicas de terem sido formadas em hiperestimulação, né? São crianças que choram mais e que são mais dificilmente aconchegadas, então é mais difícil elas se autorregularem para ficarem tranquilas e diminuírem essa questão do choro. Além da gestação, então o bebezinho nasce e aí a gente vai lá para o aleitamento materno, né, doutora Márcia? Qual é essa questão também relacionada ao aleitamento? Pois é, então, como a doutora Daniela já disse, isso tem essa questão de hiperexcitação. Então, essa criança não vai nem conseguir concentrar para mamar, que é a função básica da vida que ela já nasce sabendo fazer, né? E além disso, a gente pode pensar nessa vasoconstrição, né? Então, a nicotina, ela comprime um pouco o vaso, a circulação não vai estar tão adequada e isso, como é que esse sangue, né, chega na mama? Como é que essa água que a mulher super hidrata para poder dar mais leite vai chegar? Então tem essas condições fisiológicas que são prejudicadas e também esse status emocional. Então, geralmente a gestação é o período que nós temos uma certa facilidade em tratar as mulheres com relação ao tabagismo, porque elas estão muito empenhadas em gerar uma vida com muita saúde, então elas se dispõem mesmo a criar essa força para parar de fumar. Então ela já teve essa falha, então psicologicamente ela fala assim, eu não consegui parar de fumar, como é que eu vou conseguir amamentar? Né? Então acho que a doutora Daniela pode também complementar. Vamos falar então dessas questões emocionais, né, que são bastante importantes. Então tem essa questão assim, a pessoa que chega ao tabagismo, então ela já tem as suas questões emocionais, às vezes acaba se utilizando o tabagismo como uma válvula de escape, ou para interação social, ou uma válvula de escape relacionada às questões de ansiedade, de depressão, né? Algumas pessoas falam do tabagismo em relação a isso mesmo, é o meu momento de prazer, é a única coisa de prazer que eu tenho, ou é mais fácil para interagir no grupo social. E aí a gente traz, né, uma combinação das questões fisiológicas e as questões psicossociais. Então essa pessoa que está envolta no hábito do tabagismo, ela tem sim, claramente, comprovado por estudos, questões com vasoconstrição e com dificuldade de perfusão periférica. Por isso que a gente tem lá, né, aquelas questões relacionadas a pessoas com problemas vasculares, pessoas que às vezes têm amputação de membros porque teve problema de vascularização, principalmente nas extremidades. Então, no momento do aleitamento materno, a hipervascularização da região mamária, regulada por hormônios, é uma questão importante para a produção, né, para a lactação. Então, essas mulheres tabagistas realmente vão ter esse déficit. E aí vem junto com isso a questão comportamental. Então, assim, a mulher amamentando, a gente sempre fala, coma bem, se hidrate. E às vezes essa pessoa envolta no hábito do tabagismo, nessas questões de ansiedade, comportamentais, nas suas questões envoltas nessa questão, não conseguir parar de fumar durante a gestação, então tem a culpa envolvida, né? Eu sempre brinco aqui que nasce uma mãe, nasce uma culpa, então são outros fatores que se agregam nesse momento de fragilidade do puerpério. E essa mãe vai ter então a questão fisiológica dessa dificuldade, vai ter a questão da exposição desse bebê muito pequeno à fumaça, né, e inalando. Então os bebês acabam sendo tabagistas passivos, eles inalam essa fumaça liberada por suas mães, eles inalam as substâncias que ficam impregnadas no corpo da sua mãe, na roupa, no cabelo, no hálito dessa mãe que consome o tabaco, seja ele via cigarro convencional ou cigarro eletrônico. E aí tem todas essas questões, então as questões fisiológicas e as questões emocionais. Então uma mãe que às vezes está lidando com as suas questões emocionais muito fortemente, que está muito voltada para o seu sofrimento, né, e que acaba usando o tabagismo como uma válvula de escape de outras questões e que não consegue ter toda essa disponibilidade necessária para o momento do aleitamento. Então, nossa função aqui hoje não é criticar as pessoas que têm o hábito, mas nos colocarmos não a nós mesmas apenas, mas a todo o sistema de saúde. Então, se você está gestante, se você é uma lactante e tem o hábito do tabagismo, procure ajuda. É possível, sim, sair desse cenário desde que você tenha um apoio. Então, eu sempre volto aqui no aleitamento na questão da rede de apoio, né? Às vezes, rede de apoio é isso, é uma rede de apoio familiar, é uma rede de apoio
do programa de saúde que vai te acolher, que você vai ter um amparo e uma abordagem para um tratamento psicoterápico das suas questões de base, e isso vai te dar força para você interromper o hábito do tabagismo. Então aqui no meu último vídeo de agosto dourado eu trago junto a doutora Márcia, pneumologista, para nós trazermos esse tema que também é muito importante, muito relevante e que está presente na vida de muitas famílias que estão aqui nos assistindo. Compartilhe isso com outras famílias que possam se beneficiar dessa informação e procure ajuda. Procure o centro de saúde mais próximo da sua casa, procure atendimento médico privado para quem puder e tiver condições. Busque ajuda para que você possa ter o amparo de cuidar da sua emoção, de cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, para que você possa estar mais disponível para o seu bebê e para que dessa forma a gente possa criar um mundo com pessoas que estão amparadas, amadas, que conseguem criar um apego seguro com as suas mães, e isso faz com que a gente possa de alguma forma contribuir para um mundo melhor. As pessoas que estão se sentindo amparadas e amadas, as mães que estão se sentindo amparadas, e a partir do seu amparo, a partir da sua força, conseguem ser a força para essas crianças que estão nascendo, se desenvolvendo e construindo o nosso mundo. Acho que o recado que eu tinha para deixar aqui era esse hoje. Doutora Márcia, mais alguma coisa a ser dito? Sim, e só reforçando o que a doutora Daniela disse, é buscar essa rede e saber que essa rede também faz parte do Sistema Único de Saúde. Então, entre as medidas de controle do tabagismo que o Brasil adota é fornecer o tratamento gratuito dentro do posto de saúde, sim, que é feito com todo esse apoio. Né? Esses grupos, né? Grupos de tabagismo. Multiprofissionais, então, pessoas que vão ajudar você em todos os setores. Não adianta a gente combater só um lado se a gente não for cuidar da causa, né? O que te trouxe até isso? É isso que precisa de ser acolhido para dar certo. Bom, muito obrigada pelo convite e até a próxima. Um abraço, gente. Até a próxima.